Bom dia, ou boa tarde. Aí no Brasil ainda tá cedo. Aí no Brasil agora é quase 2 horas aqui, meio-dia, 11 da manhã. Então ainda tá cedo para vocês, ainda tá parte da manhã. Então ainda é bom dia no Brasil. Aqui para mim já é boa tarde, mas eu não sei a que horas você vai ver essa transmissão, esse vídeo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui um dia bem nublado, não teve sol de jeito nenhum até agora, tá um dia bem escuro. Quando acordo de manhã, assim, 8h30 da manhã, que o despertador me acorda, eu olho assim e penso, tô a fim de levantar, não. Mas aí eu enrolo um pouquinho, mas acabo levantando, porque tem muita coisa para fazer na casa. E estamos aqui, nesse inverno que parece que não vai ser muito fácil, principalmente porque temos muitos desafios, né, em frente da gente. Observando aqui a guerra está em todo vapor, pelo que eu estou percebendo, a gente não vai ter condições de ir a Jerusalém tão cedo. Então vamos lá. Hoje o capítulo 13 do profeta Isaías, do livro do profeta Isaías, é um oráculo, é uma profecia com relação à Babilônia. Babilônia foi a maior cidade da antiguidade. Ela era maior do que a capital do Egito. Até o ano 300 e pouco, antes da queda da Babilônia completa, ela tinha uma média de 200 mil habitantes. Para aquela época, que a população era pouca, era uma cidade grande. Maravilhosa. Esplêndida, belíssima. Belíssima. Babilônia era... Eu nem sei como comparar a Babilônia, porque hoje nós temos cidades maravilhosas, né? Belíssimas. Paris é linda, Londres é incrivelmente bela. À noite, então, Paris à noite é linda também. Aquele rio o rio... Como que é o rio lá? O Sena. É maravilhoso, gente, à noite. O Thames também é lindo à noite. Eu já fiz alguns vídeos no Thames à noite, é maravilhoso. Sem contar São Francisco, né, nos Estados Unidos, a Califórnia, nós temos cidades maravilhosas. Tóquio, né, que é linda também. Mas Babilônia era princesa, gente, era a rainha daquela época. Ela bem mais nova do que Jerusalém. Jerusalém é mencionada assim, 5.000 anos antes de Cristo, né? Então é uma cidade mais antiga. Já Babilônia era mais nova, nova. Pelo ano 2300, 2400 antes de Cristo, ela é mencionada já, tá? Babi, ela não era Babilônia, ainda era Babi. Aí veio um rei, né? Surgiu um rei ali e começou a construção de Babilônia. Então, por essa época, ela depois que ele começou a construção de Babilônia, que fez
uma cidade-estado, porque Babilônia era uma cidade, fez uma cidade-estado. Ele começou a construir ela e começou a ficar maravilhosa, né? Quando Nabucodonosor veio, aí fez de Babilônia uma princesa. Ele construiu Babilônia de uma forma incrível. Ele construiu canais, ele fez os jardins suspensos. Você imagina jardins suspensos, aquelas coisas lindas feitas em cima de estrados, em cima de pontes, como se fosse pontes, né? Como se fosse andaimes, alguma coisa assim. Ele fez aquela em volta de Babilônia toda. Então, você, lá de cima, você ia para os jardins em cima e via lá embaixo a cidade. Devia ser uma coisa incrível. Ele realmente fez uma coisa maravilhosa. Os arquedutos, né? Ele implementou a, a, o sistema de esgoto, essas coisas tudo. Era uma cidade limpa, era uma cidade incrível. Por isso que a soberba dele era muito grande, porque ele realmente era um homem muito inteligente. A inteligência dele era uma inteligência sem espiritualidade, então, né? Aí ele era um construtor incrível, então ele subiu na cabeça dele tudo isso, né? Onde ficava a Babilônia? No Iraque. A Babilônia, ela é perto de Bagdá, tá? Mas vamos ver a profecia que se cumpriu, como sempre, Isaías, né? Demorou, viu, gente? Demorou bastante. Babilônia só foi deixar de existir mesmo e se tornou ruína mesmo lá pelo século 6, 7, depois do surgimento do Islã, depois de Muhammad. Muhammad ainda usou, o Islã, os árabes ainda usaram os arredores de Babilônia, mas depois dele ela realmente foi destruída completamente. Então, ela foi completamente destruída e cumpriu essa profecia uns 1000 anos depois que essa profecia foi feita, foi dita por Isaías. Isso, para mim, só confirma que, mesmo que tenha demorado todo esse tempo para essa profecia de Isaías se cumprir, da mesma forma vai se cumprir o resto. Para mim, gente, essas profecias que a gente estuda de Isaías, que a gente vê diante dos nossos olhos o cumprimento delas, é simplesmente uma forma espiritual do Holy Spirit, do Espírito Santo, dizer para a gente: calma, fica quieta, espera no Senhor. Espera, tenha paciência. Esperei com paciência no Senhor. Sim, é lindo. No Senhor esperei com paciência. É lindo, né? E ele... Nossa, ficou alto. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então vamos lá. Oráculo acerca de Babilônia, o qual viu Isaías, filho de Amós. Alçai uma bandeira sobre o monte escalvado. Levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos príncipes. Eu dei ordens aos meus consagrados, chamei os meus valentes para a minha ira, os que exultam com a minha majestade. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, semelhantes à de um grande povo. A voz do reboliço de reinos e de nações já congregados. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército para a guerra. Já vem de uma terra distante, desde as extremidades do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda aquela terra. Gente, lembra que no capítulo anterior,
uns 2 capítulos anteriores, Deus disse que a Babilônia era simplesmente uma vara de correção na mão dele. E agora o profeta está dizendo que Babilônia vai receber o mesmo tratamento de correção. E para isso, Deus já está preparando outros valentes que servirão como vara de correção também na mão dele para cobrar da Babilônia todas as atrocidades que a Babilônia fez. A Babilônia, quando Nabucodonosor invadiu e destruiu, e depois os filhos dele tomaram conta e fizeram as mesmas coisas, porque quem depois permitiu a vinda de Neemias e de Esdras para restaurar a cidade de Jerusalém depois, não foi jamais Nabucodonosor, ele já tinha ido embora. Foi o da Assíria, foi um outro rei que veio e dominou, e que acabou com o reino de Nabucodonosor. Ele não derrubou, não acabou com Babilônia ali. Ele simplesmente tomou o poder, né? E aí vem o Ciro, lembra o rei Ciro, da rainha Esther? Então, ele foi depois da Babilônia. Foi muito depois da Babilônia, depois de Nabucodonosor, né? Nem Babilônia, eles estavam ainda em Babilônia, que é no Iraque, tá bom? O vai, pois, o dia do Senhor está perto, virá o Todo-Poderoso com uma assolação, pelo que todas as mãos se debilitarão e o coração de todos os homens se desanimará. Assombração e apoderação deles dores e ais, e se angustiarão como a parturiente. Cada um se espantará do seu próximo, e os seus rostos serão rostos flamejantes. Vede, o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e para destruir do meio dela os pecadores. Parece até uma corrente, né, gente? Uma corrente de varas de correção. Deus levanta um para corrigir aquele povo. Deus levantou a Síria através de Nabucodonosor para corrigir os erros que estavam acontecendo entre os povos, muito paganismo, até no Reino do Norte, em Samaria, eles estavam sacrificando crianças a ídolos. Então aquilo foi abominação demais diante do Eterno. E ele tinha que mandar uma correção sobre esse povo. Ele usou Nabucodonosor para corrigir. Tomou Samaria, destruiu tudo, acabou com todos os deuses de Samaria. Depois desceu para Judá, que Judá também estava prostituindo espiritualmente com outros deuses e levantando e adorando outros deuses, né? Cometendo abominação diante do Senhor dentro do próprio templo de Jerusalém. Aí Deus mandou correção, veio a destruição. E todos os outros povos em volta. Aí foi para o Egito, aí foi para como é que chama aquele paísinho que tem lá em cima? Foi para aqueles países todos ali da redondeza, e Nabucodonosor conquistou muito, conquistou toda a Mesopotâmia, conquistou toda a parte, aquela parte do Isso, Líbano, todo mundo foi no jogo. Mas aí Deus levanta um outro para corrigir os erros da Babilônia. Vede, o dia do Senhor vem horrendo com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e para destruir do meio dela os pecadores. As estradas dos céus e os astros não darão a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Visitarei sobre o mundo a sua maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade.
Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos cruéis. Farei que um homem seja mais raro do que o ouro puro e mais escasso do que o ouro fino de Ofis. Pelo que farei estremecer os céus e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos e por causa do dia da sua ardente ira. Essa parte, para mim, ela é escatológica também, viu? Ela está se referindo àquela época, porque realmente aconteceu, inclusive vários terremotos, né? Porque quando ele diz que o Senhor vai fazer a terra sair, se mover, é isso, são os terremotos que acontecem, treme, né? E aí move mesmo, não tem jeito de não mover, né? Então eu acho que isso aqui também é escatológico. Pelo que farei estremecer os céus e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos e por causa dos dias da sua ardente ira. Cada um será como a corça que foge e como a ovelha que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo e cada um fugirá para a sua terra. Todo o que for achado será trespassado e todo o que foi apanhado cairá à espada. Gente, não vai ter escape. Não teve escape naquela época. Não teve. E também não vai ter. Escatologicamente, não vai ter. O que está acontecendo agora lá? Lá em Israel, na Palestina, em Gaza? O que está acontecendo ali no Mediterrâneo? Não tem escape. É cobrança. Inclusive, Amós 1,6 fala que Gaza seria destruída várias vezes. E Gaza está sendo destruída de novo. Por causa do pecado, por causa da prostituição, por causa da maldade. Isso não é da agora, gente. Gaza não é má, não é da agora, não. É, ó, bem de longe. Amós, o profeta Amós, antes de Cristo, uns 300, 400 anos antes de Cristo, já profetizava contra Gaza. Que Gaza seria destruída. Não ficaria pedra sobre pedra. Ela já foi destruída várias vezes. E está sendo destruída de novo por causa da maldade, por causa do pecado, por causa da crueldade do povo. Olha aqui, gente. As suas crianças serão despedaçadas perante os seus olhos, e as suas casas serão saqueadas e as suas mulheres violadas. É muito antigo isso. E a minha tristeza é que não mudou nada. Eles continuam com a mesma maldade no coração. Não há mudança nenhuma. Isso é muito triste, gente. Vede, eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso da prata, nem tampouco despojarão o ouro. Os seus arcos despedaçarão os jovens e não se compadecerão do fruto do ventre, e o seu olho não poupará as crianças. Babilônia, o ornamento dos reinos. Quando eu disse que ela era linda, maravilhosa. A glória e a soberba dos caldeus será como Sodoma e Gomorra. Quando Deus a transtornou, nunca mais será habitada. Nem reedificarão, nem reedificada de geração em geração. Gente, a última vez que Babilônia, alguém ficou lá, morou lá, não foi reedificada, não. Estavam lá, morando lá, mas não era edificada, era só como se fosse uma vila. Foi no século 6, 7. E depois disso, ela só ruína. Nada mais do que ruína. Hoje ela é tombada, como as ruínas de Babilônia é tombada agora, né? Ela é uma herança do planeta, do mundo. Ninguém habita lá. Nunca mais será habitada, nem reedificada
de geração em geração. O árabe não armará ali a sua tenda, nem os pastores ali farão deitar os seus rebanhos, mas as feras do deserto repousarão ali, e as suas casas se encherão de chacais. Ali habitarão as corujas, e os bodes selvagens pularão ali. As hienas gritarão umas às outras nos seus palácios vazios, como também os chacais nos seus palácios de prazer. Bem perto está o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Gente, Isaías profetizou isso antes mesmo de Babilônia ser o que ela era. Ele viu Babilônia, o profeta Isaías viu Babilônia se levantar, se erguer, se tornar um império. Era uma cidade-estado, mas depois ela dominou todo o resto. Isaías viu isso. Isaías viu como é que a Babilônia ia tratar todas as pessoas que ela ia subjugar, né? Com maldade, levando cativo, criando escravos, né, para ela, para trabalhar nos seus palácios. Inclusive Daniel, né? Daniel e os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, trabalharam no palácio, e outros mais, porque esses são os mencionados, porque eles galgaram, né? E depois nós tivemos Esther, depois nós tivemos todo mundo ali, né? Naquele período de 70 anos. Ele viu tudo isso, mas depois ele viu a queda de Babilônia, e depois ele viu a destruição completa de Babilônia 1000 anos depois. 1000 anos depois deles ter visto essa visão. Quer dizer, Isaías, ele foi no futuro e viu o que ia acontecer num futuro bem distante, 1000 anos dele. Olha que profeta poderoso, gente. Bem perto está o seu tempo. Quer dizer, na contagem do tempo, no mundo espiritual, não é a nossa contagem, né? Você pode pensar assim, nossa, mas 1000 anos para Deus não é como um dia? Então, mais uma prova. Isso aqui só foi acontecer uns 1000 anos depois dessa profecia. Hoje, se você quiser, você pode ir lá no Iraque e visitar a Babilônia. Você vai ver as ruínas e você vai olhar para ela e dizer: Isaías, você realmente foi um profeta. E eu acredito como você, como profeta, você foi confirmado, né? Confirmado 100% com tudo que você falou e que eu estou vendo aqui na minha frente. Eu creio que você também as suas profecias que você diz com relação ao Messias que vai vir ainda e vai reconstruir tudo. É isso que eu sinto quando eu vou a Jerusalém. Quando eu piso aquela cidade, olho aquela cidade lá de cima, eu digo, o resto também vai se cumprir. Se eu estou aqui hoje pisando essa cidade, andando nessa cidade reconstruída, como Isaías disse, como Ezequiel disse, como Jeremias disse, então eu sei que o resto também vai se cumprir. E nós vamos ter uma terra, como Isaías disse aqui, e a terra se encherá, né, de conhecimento. É uma profecia linda essa, né? Onde é que está essa profecia? É tanta profecia dele que ele fala, né, que a gente... E a terra se encherá do conhecimento do Senhor.
como as águas cobrem o mar. Como essa profecia se cumpriu, essa também vai se cumprir. E o cântico de louvor que Isaías fez, nós vamos poder fazer também, né? Então, gente, esse foi o capítulo 13. E eu estava pensando ontem à noite, conversando com o Espírito Santo, agradecendo a ele essa oportunidade, porque quando essa decisão minha de estudar trazer, né, online assim o estudo de Isaías, ele veio quando eu estava em cima do meu chat lá, do meu lodge rooms, que eu tenho 2 quartos no fundo do meu quintal, e eles são para os hóspedes, né? A gente chama de lodge, são construções de madeira que a gente faz, né? É todo forrado, todo lindo, maravilhoso, tem carpete e tudo. E aí eu estava em cima dele, porque eu tenho que ficar fazendo, ficar fazendo os reparos e a limpeza, né? Mantendo ele limpinho lá em cima no telhado, para que não haja infiltração e nem nada, né? Então eu estava lá em cima, né? Limpando, tirando as folhas e limpando a calha e tudo. Então eu estava ouvindo Isaías. E foi bem na hora, bem quando eu estava lá em cima, caiu que foi o capítulo 55 de Isaías. E como eu me emocionei demais ali em cima e fiz uma oração ao Senhor lá em cima, levantei as minhas mãos para o céu. Eu tenho uma escola no fundo, ainda bem que as crianças não estavam lá, né? Quem me via lá em cima pensa, meu Deus, essa mulher é louca. Mas eu estava lá em cima e foi ali naquele momento que eu senti que eu deveria fazer esse estudo aqui online e deixar, né, esse estudo assim em português para que as pessoas sejam edificadas, né? Porque às vezes a gente passa pelo livro, lê o livro, mas a gente não entende tudo, né? A gente não tem a capacidade de, a não ser que conversando assim, né? A gente interagindo assim com outras pessoas, a gente vai descobrindo mais, né? Os mistérios que existem. É mistério. Não é mistério não, gente. Realmente a nossa capacidade de entender é que é muito limitada. A gente está muito limitada. Mas um dia o conhecimento do Senhor vai encher a terra como as águas cobrem o mar. E essa é a nossa esperança. Então tá, fiquem com Deus, tenham um bom dia aí vocês no Brasil. Muita esperança, mesmo que as situações estejam tanto quanto esquisitas, né? Infelizmente, as coisas no Brasil estão acontecendo de uma forma bem degenerativa, mas vamos acreditar que também isso é uma vara de correção. A gente só descobre a maldade quando ela vem à tona. E para a maldade vir à tona, aquilo que está guardado dentro do coração, tem que haver um instigamento de vara de correção. E é o que a gente está vendo no Brasil. Nós estamos vendo um movimento muito, muito triste de ver, principalmente a gente que esperava que o Brasil fosse uma das nações em que se posicionaria do lado do Messias. E aparentemente o Brasil está tomando uma outra direção. O Brasil está se posicionando do lado de Gog e Magog, do lado, né? Se houvesse uma guerra hoje, Gog e Magog, o Brasil seria contra Israel, infelizmente. E haveria uma punição muito grande para o Brasil nessa posição. Mas ainda há esperança. E vamos orar para que isso aconteça, essa mudança de governo aconteça, para que a penalidade no Brasil não aconteça também.
porque maldito aquele que amaldiçoar Jerusalém. Abençoados sejam os que te abençoarem, e amaldiçoados sejam os que te amaldiçoarem. E isso está aqui. E a gente não tem como correr. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Tenha um bom dia e vamos continuar orando pelo Brasil, viu, gente? Vamos continuar orando pedindo a misericórdia de Deus. Ele é misericordioso, ele pode mudar essa situação. Se a maioria do coração do Brasil estiver do lado do Messias, o Senhor vai agir, com certeza. Ok. Tenham uma boa tarde aí e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.